Boa tarde, galera. Bom dia, disfarça. Tô aí com fome já aqui. Tá? Então agora a gente vai falar um pouco, só me apresentando novamente, eu me chamo Johnny Juan. Eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia da UFPA, né? E nós vamos falar agora um pouco sobre essa igreja aqui, a igreja de São João Batista, né? Ela é uma igreja muito importante também, né? Que ela surge a partir da ocupação dessa área aqui, né? Que foi feita por uma população. Elas ocuparam a fim de construir, né, uma ermida. Uma ermida é uma igreja com uma estrutura um pouco menor. Olha o que foi que eles fizeram? Ocuparam, né? Beleza. Eles depois, né? Lógico, havia necessidade de fazer uma igreja aqui. E o que foi que aconteceu? Em 1622, tinha um cara chamado Bento Parente, né? E o Bento Parente, ele não queria que uma festividade, a festividade de São João Batista, fosse feita na Catedral da Sé, que naquela época se chamava a Igreja de Nossa Senhora das Graças. Beleza, construíram a igreja em 1622 e antigamente, assim como todas as igrejas, quase todas, se não todas eu acho, daqui de Belém, ela possuía taipa e palha na sua estrutura, né? Só que é um material muito frágil, né? E em 1777 ela foi reinaugurada. E beleza, só que durante essa reinauguração, quem foi que projetou e arquitetou foi um cara que a gente já ouviu falar aqui bastante, o Antônio Landi. Ele era um arquiteto italiano e ele foi quem projetou e arquitetou toda a igreja. E durante esse novo processo, ela adquiriu uma nova estrutura, que é a alvenaria de pedra, né? Ele construiu ela se apoiando no estilo arquitetônico que é o barroco, né? Ele é muito influenciado por esse estilo. E uma curiosidade bem bacana, né, que inclusive já foi pontuado em outros roteiros daqui do bairro, inclusive o do Antônio Landi que a gente tem, é que em 1661, um cara chamado Antônio, que era um padre, né, ele foi preso aqui nessa igreja. Por quê? Né? Lembrando que a gente está falando do período colonial ainda, né? E esse padre, ele tinha uma proximidade muito grande com os povos indígenas, né? E esse diálogo, ele não podia existir naquela época, né? A gente está falando do período colonial. O que fizeram com ele? Prenderam o bichinho bem aqui dentro dessa igreja. Isso é um fato bem curioso e bem interessante de se pontuar. Restou, durante o período de ocupação, um monumento, não estou nem encontrando ele aqui, do arquiteto Antônio Landi, que homenageia ele, né? É um pináculo, tá bem ali, ó. Esse pináculo ele homenageia o arquiteto Antônio Landi, né? Que foi quem projetou e arquitetou, como eu disse, a igreja, tá? É isso, galera. Obrigado. Eu vou passar agora aqui pro Jonathan, ele vai complementar um pouquinho, para Magali. Obrigada, Juan. Bom, só complementando um pouquinho a fala do Juan, para chamar a atenção para o largo onde a gente está, né, que é o Largo do Líbano, que faz referência à migração libanesa na Amazônia. A gente tem alguns exemplares da arquitetura libanesa na Amazônia, que está no bairro da Campina, alguns prédios. Ali na João Alfredo, a gente encontra uma arquitetura que vai remeter à cultura libanesa. E também sobre essa igreja, né? O Johnny falou sobre a igreja, a constituição dela, mas vocês estão reparando que parece que está faltando uma parte dessa igreja? Assim, se a gente for comparar com as outras igrejas de Belém, está faltando torre, né? Como o Johnny falou, ela é uma igreja de traçado italiano, né, pelo arquiteto Antônio Landi. E as igrejas italianas não têm torres. Então ele quis fazer um exemplar desse aqui. Tem um outro também, que é a igreja de Santana. Não sei quem já passou pela igreja de Santana, ali no bairro da Campina. Essa igreja também é do Antônio Landi e ela foi inicialmente projetada sem torres. Mas, por conta da colonização portuguesa, a população vai se acostumar, né, vai se adaptar aos sinos para marcar o tempo. Pensem só, né?
Lá no século XVIII, a gente não tinha a exploração do relógio como a gente tem hoje para marcar, né, esse período da passagem do tempo. Então, a gente vai ter alguns símbolos no espaço que vão remeter a isso. E as torres vão ter essa função para a sociedade. E por isso, ali do ladinho, aqui desse lado da igreja, a gente tem uma pequena torre que vai ser colocada posteriormente, justamente fazendo referência a essa forma de marcar o tempo aqui pelo clero. Uma outra característica dessa igreja é o seu formato octagonal da planta dela. Quando a gente olha aqui, parece uma igreja bem pequena, né? Bem simples, mas quando a gente entra, a gente tem uma explosão, porque a gente tem um formato octagonal, a gente vai ter uma abóboda. Essa janelinha que a gente está vendo aqui no frontão principal vai ser um vitral que vai aproveitar a iluminação da cidade para iluminar o altar principal da igreja. Então, a gente vai ter também as pinturas de quadratura, porque diferente das igrejas portuguesas, as igrejas italianas, em vez de nichos com esculturas, elas vão ter nichos com quadros. E aqui a gente vai ter as pinturas de quadratura nas paredes, né, na edificação, na parte interna da edificação. E é um dos exemplares, um dos principais exemplares de pinturas de quadratura na Amazônia e no Brasil. Aqui também, no Largo do Líbano, a gente tem algumas outras referências. Vocês estão vendo aquele prédio ali, que tem, do lado desse prédio rosa, do lado do fórum? Aquele prédio foi um cinema. E aí em Belém a gente vai ter vários prédios que vão lembrar os cinemas de rua na cidade. Um dos exemplares é esse aqui, que vai ser o Cinema Guarani. Bom, vamos dar continuidade, falando um pouquinho mais aqui nesse ponto, já que a gente para aproveitar essa sombra, para falar dessa rua que a gente caminhou quando veio, que foi a Joaquim Távora. E logo em seguida a gente segue falando dessa próxima rua, que é a Tomásia Perdigão. Vou sair um pouco aqui da frente da caixa, que está dando uma microfonia, né? Para onde eu vou? Para cá? Isso. Melhor, né? Ih, vou colocar aqui no sol. Tá. A gente vai falar agora da rua Joaquim Távora. Para fazer uma foto aqui antes. Dá para ir? Dá pra ir pra cá? Aí, agora pegar uma sombra, né? Meu Deus, vou ficar bronzeada aqui. Tá. E a gente vai falar agora da rua Joaquim Távora, que foi a rua que deu acesso até aqui a igreja de São João Batista. Beleza. Antes dessa rua se chamar Joaquim Távora, o nome dela também foi Rua do Atalaia, que foi o nome dado pelos colonizadores portugueses. E ela também foi Demétrio Ribeiro, o nome dessa rua, né? E o Demétrio, ele era um cara muito importante politicamente, né? Isso porque ele foi o primeiro ministro da Agricultura durante o período inicial da República aqui no Brasil, ainda em 1889, né? O Deodoro da Fonseca convidou ele para ser ministro e ele se tornou. Beleza. Depois passou para a rua Joaquim Távora. Essa rua, ela remete a um cara também, um militar importante, e ele era um opositor do Arthur Bernardes. A galera já ouviu falar dele aqui, né? Do Arthur Bernardes. Né? O que estava acontecendo lá na década de 20, né? Era que a galera estava muito descontente com a República Velha, né? E como a maneira a política vinha se acontecendo aqui no país. E surgiu um movimento muito importante, né, que foi a Revolta dos 18 do Forte. Foi uma revolta que aconteceu lá em Copacabana, e o Joaquim Távora ele foi uma das pessoas que não participaram, mas que apoiaram essa revolta que aconteceu lá. E como os colegas já disseram aqui, né, que é importante pontuar, que o nome das ruas, elas vão passando justamente porque vão ter figuras que vão se destacando
dentro da sociedade. Como eu disse, era a Rua da Atalaia, depois mudou para Demétrio Ribeiro e Joaquim Távora, que é o atual nome da rua. Obrigado.